O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estudos para a Escola Bíblica Dominical no terceiro trimestre do ano de 2019. Os estudos deste trimestre estão no Evangelho segundo escreveu João. A nossa lição, nosso estudo presente e deste trimestre é para as classes de jovens e de adultos da Escola Bíblica Dominical. Isto posto, estamos já no caminhar desses estudos e agora, nesta oportunidade, a lição é de número 4, com o título O Dom de Deus. E tomamos como leitura bíblica o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4, os versos de 1 a 15. Alguns tomam o texto para a leitura junto com a classe, como sendo leitura bíblica em classe. Na sequência, temos o próprio texto para ser apresentado como leitura bíblica na classe. E isso não o faremos agora, porque estaremos fazendo no desenvolvimento. Mas na sequência, lembremos, o texto áureo para as classes de jovens e de adultos é: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. É o verso 10 da nossa leitura bíblica. Na sequência, o nosso esboço. Esboço esse que traz para nós 3 tópicos, sendo o primeiro Jesus e a água viva, o que vamos estar considerando baseado nos versos de 1 a 15. O segundo, Jesus e a verdadeira adoração, estaremos considerando nos versos 16 a 26. E finalmente, Jesus e a vontade do Pai, os versos de 27 a 42. Passando então a nossa introdução, resumo do nosso material de classe, podemos estar apresentando o texto proposto para esta lição. É o segundo grande discurso de Jesus registrado no 4º Evangelho, que começa com um diálogo envolvendo uma mulher samaritana e depois inclui os discípulos e outros samaritanos. Estudaremos esses 3 assuntos importantes desta passagem, onde a revelação acerca do novo nascimento e da obra do Espírito apresentada no capítulo anterior ganha novos contornos e implicações para a compreensão da grandeza do dom que Deus deu ao mundo na pessoa de seu Filho unigênito, na pessoa de Jesus o Cristo. Então observe, lembrando e nos posicionando no Evangelho segundo escreveu João, a lição 3 anterior foi tirada do capítulo 3 de João e tivemos aquele primeiro discurso de Jesus falando a Nicodemos, de onde vem palavras lindas, em particular aquela: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também com a revelação, não só do novo nascimento, mas também aquela colocação: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus falando de si mesmo. E
uma mensagem linda no primeiro discurso, no capítulo 3. No capítulo 4 é Jesus também falando com a mulher samaritana, e depois, ao conversar com os discípulos, traz mais alguma coisa importante para entendermos o amor, a dedicação, a alegria de Jesus de fazer a obra do Pai, a evangelização, alcançar aqueles que o Pai lhe tinha dado. Muito bem, assim, indo para o nosso desenvolvimento da lição propriamente dita, nós temos o primeiro tópico com o título Jesus e a água viva. Leiamos, portanto, o texto proposto do verso 1 ao 15. E observem que Jesus fala de uma forma tão simples, direta, que a própria leitura já seria uma lição para nós, a própria leitura. Mas vamos fazer a leitura e depois comentamos mais alguma coisa. Verso 1 em diante. Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso, quase a hora sexta, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. E passando ao nosso esboço, primeiro tópico, Jesus e a água viva. Num primeiro parágrafo nós temos a seguinte exposição: deixando a Judeia, o evangelista nos põe a caminho da Galileia, chamando a atenção para um momento importante da vida de Cristo, que ocorreu no meio do trajeto na região de Samaria. João não escolhe este episódio por acaso, sabendo que os judeus nutriam grande aversão pelos samaritanos. Os judeus não se comunicam com os samaritanos. Sem dúvida, aqui temos uma demonstração clara do que fora revelado no discurso anterior. Deus amou o mundo e por isso concede o dom da vida eterna a todos os que creem, sem acepção de pessoas.
mas este ainda era apenas um primeiro sinal daquela manifestação de Cristo a todos os gentios, que se seguiria à sua exaltação. Fazendo observações neste primeiro texto, lembremos do detalhe colocado, exposto, registrado nos primeiros versos desse capítulo 4, que Jesus, sabendo que os judeus já tinham conhecimento de que ele, Jesus, fazia mais discípulos e batizava mais pessoas do que João Batista, aí Jesus retirou-se para a Galileia. De uma certa forma, correspondendo àquilo que João Batista tinha anunciado, dizendo que alguém maior do que ele viria após ele. Então, o que João Batista tinha anunciado, os judeus já estavam confirmando no entendimento, na percepção, que Jesus era maior do que João Batista pelo número de discípulos e de pessoas que eram batizadas. Mas tem uma ressalva aí que é importante: ainda que Jesus mesmo não batizava. Se alguém tem ideia que João Batista descia a água com alguém e mergulhava este alguém, Jesus não fazia isso, de jeito nenhum, porque senão seria contrariar a palavra de João: eu vos batizo com água, porém vem outro após mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se Jesus batizasse com água, a pessoa ia ficar confusa: esse é o outro seguidor de João Batista, e não é ainda o maior que João tinha falado. Então Jesus se reservou, ou seja, ficou na missão que tinha e não assumiu um trabalho que não lhe cabia. Mas os discípulos de Jesus, naturalmente, poderíamos entender como quem descia a água, algum dos discípulos de Jesus, e levando o que seria batizado então. Mas Jesus nunca batizou águas pessoa alguma, Jesus se reservava. E aí está a nossa consideração neste aspecto de que Jesus começa a falar a uma mulher e traz uma situação delicada para a mulher. Como falar comigo se os judeus não se comunicam com os samaritanos? Mas era a obra de Deus, que ainda não estava revelada, mas que já estava dita, sem ser detalhada, de que Jesus veio salvar a todos, sem acepção de pessoas. E lembremos que esse aspecto de pregar e salvar a todos, nós temos uma passagem em João capítulo 12, um texto que nós temos e que fala desta projeção, visão de Jesus, que vai aos poucos sendo clareada. No verso 20 de João 12, temos Jesus dizendo, ou isso está registrado: ora, havia alguns gregos entre os que tinham vindo a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus, e Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Ou seja, Jesus estava dizendo que ali estava a prova do sucesso da sua missão, porque já lá longe, na Grécia, já havia conhecimento de Jesus e as pessoas perguntavam por Jesus. Isso era só um pequeno início, outra vez, de que gentios estavam vindo a Jesus, e Jesus se alegrava com isso, porque ele veio para salvar, sem acepção de pessoas, judeus, gregos,
senhores e servos, pobres e ricos, não faz diferença. Esta era a sua missão. E em Atos capítulo 1, verso 8, a palavra que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É que depois vai ser clareado cada vez mais. Mas continuemos nossa lição, indo para um segundo parágrafo na sequência desse tópico: Jesus e a água viva. As circunstâncias do encontro aqui narrado são sabiamente usadas pelo Senhor para se revelar progressivamente àquela mulher. Ao ser questionado por ter pedido a ela água do poço, Jesus se apresenta como aquele a quem ela deveria pedir água viva. Mesmo surpresa com o que houve e sem entender bem o que ele queria dizer, a samaritana mostra algum senso de que aqui ou aquele homem estava falando de coisas divinas, pois ela questiona a sua autoridade. És tu maior do que nosso pai Jacó? Em resposta, Jesus revela a superioridade do seu dom sobre o do patriarca com as palavras: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Mesmo entendendo isso em termos literais, aquela mulher crê e não é mais Cristo, mas sim ela pedindo água. Aí está esta colocação retirada do nosso material de classe, observando nós que era por volta de meio-dia, a chamada sexta hora do dia. É só somar esse número de horas às 6 horas da manhã, que é o início da parte clara do dia, terminada a noite e a madrugada. Mas observe que, questionado Jesus sobre a sua autoridade, Jesus podia falar tanta coisa, né? E argumentar tanta coisa a respeito de quem era ele. Olha, eu conheci Abraão, Isaac e Jacó. A mulher já ia ficar espantada. Como você é novo ainda e já viu Abraão? Aqui Jesus não falou nisso, e nem foi falar de outras coisas difíceis que os profetas possam ter já anunciado, mas Jesus falou simplesmente nos termos do resultado ou da capacidade da água que ele tinha para dar e da água que Jacó proporcionou para eles ao conseguir o poço. Quem bebe do poço de Jacó, ainda que seja uma bênção, volta a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, aí não, nunca terá sede. Então, era superior o propósito de Jesus. E a mulher parece que vai entrando devagarzinho no assunto de Jesus, porque ela já está querendo água, já está querendo desta água que Jesus tinha para dar, esquecendo a situação de que Jesus era judeu, de que ela era samaritana. Passando a um terceiro parágrafo na continuação desse assunto, o sentido desse primeiro momento do diálogo não é difícil de compreender. Em João, o uso da água para se referir ao dom de Deus em Cristo remonta à promessa do Espírito, o qual seria derramado abundantemente sobre os homens para saciar sua sede de Deus, de vida eterna e de purificação do pecado. Esta promessa foi confirmada por João ao proclamar que, em contraste com o seu batismo em água, o Messias batizaria com o Espírito Santo, e o seu cumprimento se dá na regeneração e santificação pela palavra de Cristo, particularmente após a sua glorificação. Se considerarmos alguns textos bíblicos, e temos vários textos que poderiam ser colocados
aqui neste ponto da nossa lição, vamos observar Isaías 44, quando naquele tempo tão longe, 700 anos aproximadamente antes de Jesus vir, já havia essa mensagem. Lendo: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jerusalém, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros de águas. Palavra de Isaías. Senhor derramando água com os diversos objetivos daquilo que a água pode proporcionar, entre elas saciar a sede. Já em Ezequiel 36, verso 25, outra promessa: então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E ainda João 1,33, Jesus dizendo: e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Mais ainda, podemos ver o texto em João 15,3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E outra vez em João 7,37, passagem muito bonita, que diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Observe: quem crê, venha a ele e beba, e então rios de água viva correrão do seu ventre. O poder, a eficácia da água ou do Espírito que Jesus estaria derramando sobre todos, ainda que com a mulher samaritana Jesus não fala de Espírito, fala de água. O Senhor fala de forma muito simples para aquela mulher. Agora, só um detalhe aqui que voltemos para esclarecer, porque pode ser útil compreendermos estas coisas. O que queremos dizer? Mulher samaritana, os samaritanos. Muita gente às vezes não entende, não compreende os passos da história, o que resultou neste povo chamado samaritanos. Ali nessa região habitavam as 10 tribos que saíram da ligação com Salomão, com Reoboão, formando o reino do norte, Israel, 10 tribos. A divisão de Jeroboão. Muito bem. A Síria, num tempo determinado, invadiu tudo aquilo, destruiu tudo. As 10 tribos tinham se desviado terrivelmente de Deus. Estavam seguindo o bezerro de ouro, estavam com o ídolo maior nesse tempo da Síria, que era Baal, e desviados, e foram espalhados, destruídos totalmente. E o rei da Síria trouxe gentios de longe e colocou ali. Parece que ele queria mudar tudo, acabar com a ideia de um Israel. Mas os povos que vinham para morar ali na região das 10 tribos se impactaram. Parece que a terra era dura para eles, feras trazendo males, e eles clamam ao rei da Síria, pedindo: qual é o Deus dessa terra, para que sirvamos a ele e não sejamos feridos desta forma. E o rei da Síria manda buscar de volta alguns levitas para estarem ali nessa região e instruírem esses povos gentílicos.
da lei do Deus da terra, o Deus de Israel, o Deus que é aquele que se chamou Eu Sou. Observe bem. Então nós temos um povo estranho que já passa a ter conhecimento do Deus verdadeiro e dos seus mandamentos. Só que isso passa anos. Depois ainda vem ainda o avanço da Caldeia, a destruição na Judéia pelos caldeus, e o cativeiro, e o retorno dos judeus, e a mistura outra vez deste povo com os judeus que se espalhavam como quem tem direito sobre a terra. Tanto que os nossos discípulos são da Galileia, ou seja, judeus que avançaram da terra de Judá e foram para as bandas do norte também. Então estava um povo meio misturado. E em Samaria, lembremos a origem dos gentios trazidos por Senaqueribe, o rei da Assíria. Muito bem, aí compreendemos outras coisas que virão na sequência, como indo para o tópico segundo, Jesus e a verdadeira adoração. E o texto em si, bíblico, é do verso 16 a 26, e leiamos esse texto, porque é o que vamos comentar, mas por outro lado, ele por si mesmo já é bem claro e simples para a classe entender. Disse-lhe Jesus à mulher, que agora queria a água que Jesus tinha para dar: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. É um texto tão bonito, essa conversa simples, direta, e Jesus se declara fácil para aquela mulher. Fácil. O Cristo vem e vai nos ensinar tudo. E Jesus não dá rodeios, fala logo, né? Eu sou este que você está esperando. Coisas bonitas da palavra de Deus. Mas passando à frente, indo para o nosso primeiro parágrafo, no tópico segundo, Jesus e a verdadeira adoração, temos o texto do material de classe. Graças a um particular censurável na vida da mulher samaritana, mencionada por Cristo, o diálogo não se encerra aqui, mas agora se volta para uma questão cuja solução seria o sinal evidente para ela de que aquele homem era o Cristo. Pois, como ela diz: eu sei que o Messias vem, quando ele vier nos anunciará tudo. Ora, naquele tempo, samaritanos e judeus estavam divididos na adoração ao mesmo Deus, enquanto os judeus cultuavam em Jerusalém, no templo. Os samaritanos haviam definido, não sabemos exatamente quando nem como, o seu próprio lugar de adoração,
próximo à cidade de Sicar, mais exatamente no Monte Gerizim. Esse era um ponto gravíssimo de discordância entre os dois povos, e parece que os samaritanos esperavam que o Messias colocaria um fim nesse problema. Agora, voltemos um pouco. Isso mostra que a mulher samaritana esperava o Cristo, o Messias, o libertador, o remidor do povo, o salvador do mundo, pela simples instrução dos levitas que foram trazidos de volta pelo rei da Assíria e deixou na terra para ensinar os gentios. E não tiveram culto, não tiveram rituais do templo, não ofereciam sacrifícios e ofertas de manjares, não tinham reunião em sinagogas, mas os samaritanos, guardaram e passaram de geração em geração alguma coisa na simplicidade que receberam. Aí vemos o poder da palavra de Deus. Uma palavrinha que vem de Deus e alguém guarda, tem muito poder, muita eficácia no que pode operar. Então, enquanto o povo de Israel tinha profetas e profetas, e toda a tribo de Levi para ensinar, e o templo para cultuar a Deus com rituais, estão no mesmo nível agora dos samaritanos. A nossa solução vai ser o Messias. Se a mulher tinha uma dúvida pequena onde é o lugar certo de adorar, os fariseus estavam cheios de dúvidas, com tanto conhecimento e cheio de dúvidas. E sobre o casamento e o divórcio, e qual é o mandamento grande da lei de Deus? É lícito? E vai para aí afora tantas coisas que os judeus, com muita ciência e conhecimento, também mostravam que careciam de alguma coisa. A mulher samaritana de algo simples e os judeus de muitas coisas. Então observe que há muita ciência, não é tudo, mas o guardar uma palavra, a palavra de Deus, no pouco que se pode guardar, é suficiente. Continuando o nosso assunto, passando para o parágrafo 2, nesse tópico 2, Jesus e a verdadeira adoração. No nosso estudo, já na lição 4, o dom de Deus, o texto diz: em primeiro lugar, o Senhor ensina que os judeus estavam em vantagem, pois sabiam o que adoravam, enquanto os samaritanos estavam como que as apalpadelas, sem plena revelação divina. Mas por outro lado, a verdade que Jesus agora traz à luz é muito mais ampla e põe os judeus praticamente na mesma situação dos samaritanos, pois até mesmo o templo em Jerusalém e todo o culto judaico empalidece diante da glória da verdadeira adoração. Aqui está a questão. É muito bonito esse texto de João capítulo 4, esses detalhezinhos que a gente vai percebendo em todo o tempo desta revelação, desses registros. Mas continuemos um pouco mais e passemos a um terceiro parágrafo, ainda na lição 4, o dom de Deus. Tópico 2, Jesus e a verdadeira adoração. Aí chegamos a isto, o título ou tema desse subtítulo. Em consonância com o propósito de todos os sinais apresentados neste evangelho, Jesus aqui anuncia a chegada de um novo tempo, uma nova ordem de coisas, em que as figuras e sombras terrenas baseadas na lei de Moisés se tornam obsoletas e não servem mais ao propósito de Deus. E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade, em espírito e em verdade. A adoração pela qual o Pai agora se interessa é aquela que ele sempre teve em vista, porque Deus é espírito
E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa verdade já havia sido deslumbrada por alguns, como Davi, mas é somente em Cristo Jesus que a verdadeira adoração se torna possível aos homens. Primeiro porque o sacrifício do Filho é um culto perfeito e totalmente satisfatório a Deus. Segundo, porque sendo aqueles por quem morreu, nós mesmos somos aceitos juntamente com Ele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Assim só podem adorar o Pai em espírito e em verdade aqueles por quem Cristo morreu e que, em consequência, foram gerados para uma vida espiritual. Observem esses pontos devagarzinho. A questão, já desde o passado, de que os judeus conheciam o que adoravam, é dentro da realidade bíblica, que os judeus tinham uma história longa de séculos, milênios, porque temos Abraão, Isaac, Jacó, o tempo do cativeiro, Moisés, a libertação, caminhada no deserto, os juízes, depois os profetas, reis. Quanto tempo Deus falando com eles. Então os judeus, em relação aos samaritanos, tinham melhor compreensão daquele que é o Deus digno de adoração, único Deus, que agora é a questão desse diálogo. Então, de fato, os judeus conheciam o que adoravam, enquanto os samaritanos não, ainda não, mas perdoe, mas o pouco que tinham já se mostra suficiente para criar sede, que é o importante, e que aquela mulher estava agora alcançando e chegando a Jesus e tendo esse diálogo tão importante. Adoração. Se nós percebemos bem, irmãos, Deus nunca esteve preso a estas coisas visíveis, porque vamos dizer mais claro, em que templo Enoque servia a Deus? Em que templo, que lugar Abraão serviu a Deus? Em que templo e lugar Isaac, Jacó serviram a Deus? Não tinha isso. Por onde eles passavam, pronto, conforme o costume daquela época, levantavam pedras, era um altar e pronto, adoravam a Deus. Então vamos entender que Deus nunca esteve preso a um templo e a um ritual. Tudo aquilo é para crescer no entendimento das coisas celestiais. É Deus falando ao pouco à humanidade. Depois continua dentro da promessa de que por Abraão, Isaac, Jacó, depois Moisés, depois Jesus, ou seja, os judeus, o povo de Israel, é que as nações seriam atingidas. A salvação vem dos judeus. Pronto. Isso é coisa anunciada sempre. Inclusive, esses samaritanos estiveram nessa expectativa do Messias, porque vieram para junto de Israel, ou os que sobrou, os remanescentes, da destruição da Síria, da destruição da Caldeia, do que sobrou e veio ou retornou do cativeiro, e nesse contato e no ouvir das palavras da lei, pronto, eles estavam nessa expectativa do Messias. Mas voltemos, que eu quero frisar mais agora no momento. Adoração sem templo, Deus anunciou isso, dizendo ao povo de Judá que eles seriam tirados da sua terra e ficariam no lugar sem templo, sem sacerdote, sem rituais, sem éfode,
sem Urim e sem Tumim, que é o tempo do cativeiro. E lá no tempo do cativeiro tínhamos adoradores que adoravam a Deus em verdade e em espírito, e Deus era fortemente com eles. Vejamos Daniel e a repercussão da obra através de Daniel, um mundo tendo ciência de um Deus poderoso, e não tinha templo, nem cidade santa. Depois ainda vem, quem mais? Ezequiel, lá no cativeiro. Quem mais? Os amigos de Daniel. Quem mais podemos apontar? Mardoqueu. Quem mais podemos citar? Esther. Quem mais podemos citar? Aí os irmãos podem procurar na Bíblia e vão achar muitos. Aí vem Zorobabel e outros mais, que estiveram no cativeiro, mas estavam firmes agora com Deus, sem templo, sem rituais, porque buscava a Deus em verdade, nas suas necessidades e em espírito. Então é uma verdade que já tinha acontecido, e agora Jesus falando que vai voltar esse tempo de novo, e lembrando que depois ele vai dizer que não ficaria pedra sobre pedra no templo em Jerusalém. Então precisamos compreender estas coisas, que é Jesus e a verdadeira adoração. Mas continuando um pouco, vendo alguns versos neste assunto, lembremos de Davi, quando ele diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborrece a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Ou seja, Davi, muitas vezes fora de Jerusalém, perseguido por Saul, mas continuamente em adoração a Deus, e Deus falando com ele, instruindo em tudo, enquanto outros recitando os mandamentos de Deus, como quem cultua a Deus, mas não sendo em verdade, Deus não aceita. Hebreus capítulo 10, verso 5, uma passagem clara também: pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui vem, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação, oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então já estava anunciado isso nos Salmos, que Deus não estava agradando daquilo, tudo era figura ou sombras do tempo a vir. Por isso que a palavra diz: a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Cristo Jesus. Ou essa expressão do capítulo 10, no seu primeiro verso, que não está aqui citado, mas que os professores podem considerar, tendo a lei, a figura, a sombra das coisas futuras, e não a precisão. Precisamos lembrar disso. Então tudo aquilo era passageiro. E dentro de Hebreus 10, verso 5 em diante, Jesus, o Messias que vinha para fazer a vontade de Deus, diz: tira tudo isso, tira, né? E estabelece um novo concerto, que era um novo concerto, a nova aliança em Cristo Jesus crucificado, no seu sangue derramado por nós. Em Romanos 12, 1 é o que nós vivemos agora. Paulo exortando: rogo-vos, pois, irmãos, pela comunhão de Deus, ou compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. A isto posto, avancemos e vamos ao nosso terceiro tópico. Nossos estudos deste trimestre são no Evangelho de João. A lição presente é a número 4, o dom de Deus. E nesse desenvolvimento chegamos ao tópico terceiro, Jesus e a vontade do Pai. E o texto que temos, de onde vamos fazer um ligeiro comentário, é versos 27 a 42, que agora passamos a ler neste momento. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando os seus discípulos, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Olha que palavra tão clara. Jesus e a vontade do Pai, salvação das almas. Os campos já estão brancos para a ceifa. As almas estão na expectativa, na necessidade, no anseio de algo melhor, uma solução, uma saída para as coisas ruins desta vida, desta existência. Mas indo para o nosso parágrafo único nesse tópico 3, Jesus e a vontade do Pai, retirando isso do material de classe, com a chegada dos discípulos, surge nova oportunidade para o mestre tratar acerca das coisas espirituais, a partir das circunstâncias naturais daquele momento. Surpreso com a cena que presenciava do mestre conversando com uma mulher, e uma mulher samaritana, os discípulos parecem esperar uma explicação e recebem-na de forma enigmática, mas que revela como tudo aquilo com que eles se preocupavam era apenas circunstancial, secundário, em relação ao verdadeiro interesse do Senhor Jesus. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não foi para descansar e se abastecer
de comida que eles haviam parado naquele lugar. Era para que Jesus se revelasse antecipadamente aos samaritanos como Cristo, e eles se alegrassem na sua luz. Notemos que o próprio Jesus proibiu que os discípulos pregassem aos samaritanos, como também aos gentios, durante o tempo do seu ministério terreno. Mas nessa ocasião ele os adverte que ainda seriam enviados a colher onde outros haviam semeado, e poucos anos depois os discípulos voltariam ali para realizar uma abundante colheita. Aí está esta colocação. Qual é a vontade do Pai? Com que Jesus se alegrava ou se satisfazia para não ter mais sede nem fome? Era encontrar as almas pelas quais ele daria a sua vida no Calvário, e que eram as almas que Jesus estava ali, que Deus o Pai estava entregando. Era isto aí. Agora tem esse detalhe, né? Jesus reparte os discípulos para irem pregar o Evangelho na sua frente, de aldeia em aldeia, de dois em dois, mas dizia: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ainda não era tempo de ir aos gentios de uma forma geral, mas ele estava deixando marcas, que os gentios também eram chamados à salvação. Mas primeiramente, levem a palavra aos filhos de Abraão, os israelitas, a casa de Jacó, porque era a promessa. E está escrito, né? Primeiramente, os de perto, ou seja, aqueles a quem a promessa foi feita, em primeiro lugar. Muito bem, e temos versos que podem colaborar conosco, como em Mateus capítulo 10, verso 5, quando temos: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Observe aqui, se em Mateus 10, 5 ainda não é tempo de se dedicar primeiramente aos samaritanos e aos gentios, mas depois nós vemos que, cumprindo a palavra de Atos 1:8, ide, pregar o Evangelho, Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Aqui temos Atos capítulo 8, verso 5, Filipe indo pelas regiões de Samaria, e todo mundo estava aceitando o Evangelho, e Deus operando tremendamente, salvando aqueles a quem os judeus não suportavam, e era recíproca a situação, mas veio a salvação e trouxe paz, derribando o muro de uma separação. E assim estamos encerrando a nossa lição, indo para a nossa conclusão, com a consideração última. Mais uma vez nos surpreendemos com a simplicidade e profundidade da graça e verdade de Deus revelada em seu Filho Jesus, em uma circunstância aparentemente tão casual, mas que havia sido planejada por Deus para aí manifestar a sua vontade soberana, a sua vontade de dar a vida eterna ao homem no conhecimento de Cristo Jesus, na qual vontade claramente o Filho teve grande satisfação e alegria por poder cumpri-la. Aí está para nós também essa colocação: fazer a vontade do Pai é uma questão de obediência, e de pregar o Evangelho é obediência, mas não é só algo que traz
é uma paz por dever cumprido, mas é algo glorioso que traz muita alegria também para aquele que está na semeadura. Semeia e virá depois com alegria colhendo os molhos. Assim, a nossa lição 4, o dom de Deus, que é o seu título, tirado dos estudos do Evangelho de João, no capítulo 4, e nós temos caminhado nessa lição com os tópicos Jesus e a água viva, Jesus e a verdadeira adoração, Jesus e a vontade do Pai. Lembrando que o nosso texto áureo é: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João capítulo 4 e verso 10. E assim concluímos a nossa lição de número 4, o dom de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.